Fala, impressionadores! Essa é a nossa segunda aula da série Curso Básico de Power BI. Então, na aula passada, a gente começou com algumas edições, com a introdução do Power BI, edições no Power Query, e nessa aula a gente vai continuar fazendo mais edições, mais tratamento de dados lá no Power Query. Para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você está gostando dessa série, para ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. E aqui na descrição do vídeo, lembrando que eu estou deixando todos os arquivos para você conseguir fazer o download, o gabarito, o arquivo do Power BI, a base de dados, justamente para você conseguir praticar e colocar a mão na massa. Então, já baixa aqui o arquivo na descrição do vídeo, todos os arquivos para você praticar, e bora para a aula de hoje. Bom, seguinte, vamos lá. Então, a gente está com a nossa base de dados aqui dentro do Power BI, né? E aí, vamos voltar lá para o Power Query para a gente continuar fazendo mais edições na nossa base de dados. Como que a gente faz para voltar lá para o Power Query para continuar fazendo mais edições? Só clicar aqui dentro do Power BI na guia página inicial e vir nesse botão aqui de transformar dados, que é o botão para justamente abrir o ambiente aqui de edição de tabelas, que é o ambiente do Power Query. Perfeito. Agora, então, uma outra coisa que eu quero te mostrar sobre essas edições é o seguinte. A gente fez edição de juntar informação, de excluir informação. Inclusive, tinha faltado a gente juntar o nome e o sobrenome do motorista mais uma vez, que eu tinha separado as informações, né? Então, vou até começar fazendo isso e logo em seguida a gente vai... eu vou te mostrar como que a gente consegue, por exemplo, extrair informações de um determinado texto. Então, por exemplo, repara que esse endereço aqui, ele tem o endereço completo aqui, a rua, o número, o bairro, cidade, estado, CEP, assim por diante. Só que muitas vezes você pode querer fazer uma análise para saber quantas entregas você fez em cada cidade, quantas entregas você fez em cada estado. E para conseguir fazer isso, você só vai conseguir fazer se você tiver uma coluna só com o nome da cidade, só com o nome do estado e assim por diante. Então eu vou te ensinar a extrair essas informações de um texto para a gente conseguir analisar. Antes disso, vamos só concluir aquilo que a gente tinha falado na aula passada, de juntar o nome e o sobrenome do motorista, que eu acho que eu tinha te mostrado como dar um Ctrl Z, por isso que eu acabei voltando do jeito padrão que estavam as informações. Mas para juntar as duas colunas aqui, só clicar, só selecionar as duas colunas com o Ctrl, clicar aqui na guia transformar, vir aqui em mesclar colunas, e aí, vou deixar aqui certinho, ó, para ele separar com espaço, e o nome da coluna vai ser motorista. Perfeito. Certinho, já está lá a coluna de motorista. Agora, essa coluna de endereço, como que a gente consegue fazer para extrair dados daqui de dentro? Bom, eu quero extrair, por exemplo, a cidade de cada um dos endereços. Então, São Paulo, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Recife, assim por diante. Como que eu faço isso? Bom, geralmente para a gente conseguir pegar a informação de um texto, você tem que identificar algum padrão. Só que aqui o padrão não está muito simples de entender, né? Porque tem o endereço, vírgula, o número, traço, bairro. Só que aí às vezes começa diferente. Por exemplo, ó, shopping, barra, traço, Avenida Centenário, vírgula. Então, não tem um padrão tão claro para a gente. Assim, dá para ver que minimamente está organizado, mas ficaria confuso da gente ficar tentando entender um padrão e falar para ele, ó, pega o que está depois da vírgula e antes do traço, que é a cidade, fica meio esquisito. Então, para a gente não ter que ficar quebrando a cabeça tanto assim, dentro da guia Adicionar Coluna, tem uma ferramenta que a gente chama de coluna de exemplos. O que é coluna de exemplos? É como se fosse uma inteligência artificial aqui do Power Query, na qual você vai simplesmente dar exemplo para ele do primeiro ou do segundo, das primeiras linhas ali do que você quer. Então, por exemplo, aqui eu quero São Paulo, aqui eu quero Salvador. E a ideia é que você dando esses exemplos para ele, ele vai conseguir trabalhar em cima disso para entender, ó, se você quis São Paulo nessa linha, Salvador nessa linha eu estou imaginando que você quer aqui São Paulo, Porto Alegre, Recife, assim por diante. Então a ideia é que com alguns exemplos ele consiga identificar um padrão e replicar para as próximas linhas. Então vou clicar aqui na guia Adicionar Coluna, coluna de exemplos. Ele pergunta se eu quero criar os exemplos a partir de todas as colunas da tabela ou só da coluna selecionada, beleza? Pode ser só da coluna selecionada, que faz mais sentido, mas na prática acaba não mudando, porque ele funciona muito bem das duas formas. Então, vou simplesmente clicar aqui de todas as colunas, que não vai mudar muito. Então, vamos lá. O que ele vai colocar aqui pra gente? Ele colocou uma coluna em branco que a gente tem que preencher com os exemplos que a gente quer de como que eu quero que fique o resultado daquela coluna. Então, por exemplo, aqui na primeira, eu vou clicar duas vezes e vou escrever São Paulo. E dei um Enter. Agora que eu dei um Enter, ele tentou identificar os próximos aqui usando um padrão, mas não ficou bom não. Então, tem um aqui São Paulo, tem OK, só que tem uma praia D, tem um traço 1, tem um Ipanema, não tá legal não. Então, o que você tem que fazer? Continuar preenchendo com mais exemplos. Então, por exemplo, esse segundo aqui, vou preencher Salvador e vou dar um Enter.
Olha só que legal. Com 2 exemplos, ele já conseguiu identificar os outros. Ó. São Paulo, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, essa ferramenta aqui da coluna de exemplos é muito boa justamente para você conseguir fazer com facilidade essa extração de alguma informação que você quer, sem precisar ficar quebrando muito a cabeça. Agora é só clicar aqui no botão de OK, e aí automaticamente ele vai criar essa coluna para a gente, só precisa renomear essa coluna para, por exemplo, cidade, e já ficou certinho. Então a gente tem a coluna de cidade e a gente tem aquela coluna do endereço completo. Alon, agora eu quero fazer uma análise para, por exemplo, saber quantas entregas a gente fez em cada estado. Perfeito, então agora você já sabe fazer isso. Então vou clicar aqui na guia, adicionar coluna de exemplos, e aí essa coluna de exemplos, ó, vou escrever aqui, a primeira vai ser SP, depois BA, e, ó, automaticamente ele já reconheceu o resto. Alon, sempre vai ser essa coluna de exemplos, ela vai funcionar com dois exemplos? A resposta é, depende. Ela pode funcionar com um exemplo, pode funcionar com 2 exemplos, pode funcionar com 3 exemplos e assim por diante. E o único cuidado que você tem que tomar é, se você usar a coluna de exemplos e você estiver preenchendo exemplo demais, pode ser que não funcione. Como assim, Alon? Seguinte... Aqui no nosso caso funciona com 2 exemplos, mas pode funcionar com 1, pode funcionar com 2, pode funcionar com 3, com 4, com 5, seja lá quantos forem. Mas se você estiver preenchendo já o 10º exemplo e ainda não funcionou, aí acho que eu tenho uma má notícia para você, pode ser que não funcione mais. Não é que não funcione mais, pode ser que não funcione. Por quê, Alon? Porque pode ser que os dados que você tem aqui não sejam tão padronizados assim e o Power Query não consiga identificar o padrão para conseguir replicar. Aí você vai ter que pensar em alguma outra solução, tranquilo? Mas, no nosso caso aqui, ó, na grande maioria dos casos, se tiver um padrão, vai funcionar com 1, 2, 3, 4 exemplos ali, não muito mais do que isso, tranquilo? Vou clicar aqui no OK, mudar o nome ali da coluna para estado e dar o Enter, que ficou certinho. Então, tem uma coluna de endereço, coluna de cidade, coluna de estado e... então a gente já tem as 3 colunas que a gente pode manter aqui com as 3 informações certinhas. Agora vamos lá. Outra coisa que a gente pode fazer aqui dentro do Power Query, a gente viu aqui essa opção da guia adicionar coluna. Então a guia adicionar coluna é justamente para a gente conseguir criar novas informações. Então a gente criou uma coluna com as cidades, uma coluna com os estados. Só que a gente também pode usar essa ferramenta aqui de adicionar coluna para criar colunas novas fazendo alguma conta, fazendo algum cálculo. Então, por exemplo, olha só. A gente tem aqui os custos atrelados a cada uma das entregas que a gente fez. Então tem o custo com o combustível, tem o custo com manutenção e tem os custos fixos. Só que na prática, talvez não me interesse eu ter esses custos separados assim. Então, putz, custo combustível, custo manutenção, custos fixos. Talvez me interesse mais saber a soma dos 3 custos de uma vez só. Então eu quero saber que nessa viagem a gente gastou R$60, a gente teve R$60 de custo. Nessa viagem teve R$130 de custo. Nessa viagem teve R$10 de custo e assim por diante. Então eu quero pegar essas 3 colunas e somar os números dessas 3 colunas para criar uma 4ª coluna que seja a soma aqui das 3, beleza? Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro, se eu quero somar 3 colunas, primeiro eu preciso selecionar essas 3 colunas. Então, vou segurar o Ctrl, vou selecionar as 3 colunas. E aqui, na guia adicionar coluna, eu quero chegar aqui, ó, em cálculos, que é esse cálculo padrão, e eu quero somar, eu quero adicionar essas 3 colunas aqui. Então, eu vou somar essas 3 colunas, ó, adicionar. Automaticamente, ele já criou uma coluna com a soma das 3. Olha só que legal. Esse 56 aqui é a soma do custo combustível, que é 41, custo manutenção 10, custos fixos 4 aqui, e aí a soma lá vai dar esses 56. Só que, automaticamente, ele já fez essa conta para todas as linhas da tabela. Olha só, essa tabela tem algumas milhares, dezenas de milhares de linhas, ele automaticamente, com um botão que a gente clicou, já fez a conta para todas as linhas da tabela. Então, esse que é o legal do Power Query, que é dele ajudar a gente a facilitar esse trabalho e deixar um pouco mais automático, para a gente não ter que ficar fazendo a conta, depois falando que eu quero replicar essa mesma conta para as outras linhas. Não, ele já faz automaticamente para todas as linhas da minha tabela. Então, só mudar o nome aqui da coluna para custo, para custos, por exemplo, ou o nome que a gente quiser. E agora, eu tenho uma opção. Eu posso ou manter essas 4 colunas, né, então as 3 colunas individuais de custo e a 4ª coluna com total, ou eu posso deletar essas 3 primeiras colunas e ficar só com a última de custos. Aí é a opção. Por exemplo, se eu não for fazer uma análise individual de custo combustível, custo manutenção, custos fixos, se eu só for fazer uma análise pensando nos custos como um todo, então não tem necessidade de ter essas 3 colunas aqui. Então, o que eu posso fazer com elas? Selecionar elas e dar o delete. E aí, automaticamente,
vai deletar aquelas 3 colunas e vai ficar só com a coluna de custo. Até uma provocação que eu faço para você que é o seguinte: se eu estivesse vendo isso pela primeira vez, talvez eu pensasse assim, não sei se passaria pela sua cabeça, mas talvez eu pensasse assim, deixa eu até voltar aqui na etapa anterior, olha só, cliquei aqui na etapa anterior. Talvez eu pensasse assim, poxa, eu posso deletar essas 3 colunas? Será que se eu deletar essas 3 colunas, não vai parar de funcionar essa 4ª coluna de custos? E seria uma pergunta plausível. E aí deixa eu voltar para a última etapa aqui. E a resposta é, não vai dar problema na última coluna. Por quê? Por que eu pensaria que poderia dar problema? Porque, pô, se eu tenho uma coluna, se eu tenho essa 4ª coluna de custos, que ela é a soma das 3 primeiras, se eu apagar essas 3 primeiras, talvez a 4ª dê problema. Mas por que não dá problema? Porque nesse exato momento, eu não tenho mais aquelas 3 colunas aparecendo. Mas no histórico da minha planilha, olha só, no histórico aqui da minha planilha, ó, se eu voltar aqui, por exemplo, na etapa anterior, eu tinha aquelas informações. Então não tem problema. Por mais que essas informações não estejam mais aqui na tabela, elas estão no meu histórico e lá na nossa base de dados, olha só, se eu voltar aqui na base logística, a base logística está exatamente do jeito que ela estava lá no início, ela está intacta. Então, olha só, ela está aqui com nome e sobrenome separados, a marca e o veículo juntos, que foi uma coisa que a gente separou. Ela está com custo combustível, custo de manutenção, custos fixos, ela não tem informação aqui do custo total, não tem a cidade, não tem o estado, não tem nada do que a gente editou. Então, esse que é o legal, porque aqui as edições vão ficar todas no Power Query. Então, você pode fazer a bagunça que for lá, né? No bom sentido. Claro que você não vai, né, ficar fazendo uma zona, mas você pode fazer o que você quiser lá, que se você se arrepender, não tem problema. As informações continuam intactas aqui na base de dados. Show! Vamos lá. E aí agora, só para a gente fazer mais algumas edições, e aí eu quero comentar um ponto sobre isso da gente fazer as edições e ter essas etapas aplicadas aqui assim por diante. Mais um detalhe ali que a gente pode fazer, por exemplo, é o seguinte. A gente tinha aquelas 2 informações lá no início, que eram as datas, né? Então, data de pedido e data de entrega, e o prazo de entrega. Só que esse prazo de entrega era quanto que a gente tinha combinado de cumprir de prazo. A gente pode ter cumprido esse prazo ou a gente pode não ter cumprido esse prazo. Então, uma análise que faz muito sentido a gente fazer é, bom, será que essa entrega a gente conseguiu concluir dentro do prazo, sim ou não? Essa segunda entrega a gente concluiu dentro do prazo, sim ou não? Será que a gente fez a entrega com atraso ou a gente fez a entrega dentro do prazo combinado? Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer comparar o prazo de entrega combinado com o tempo de entrega real, o tempo de entrega que de fato aconteceu aqui. Bom, então eu preciso ter 2 informações, o prazo de entrega e o tempo de entrega. O prazo eu tenho, o tempo de entrega eu ainda não tenho, eu teria que calcular, que é basicamente só subtrair a data da entrega da data do pedido. Então, por exemplo, aqui demorou 10 dias corridos, aqui demorou 9 dias corridos, aqui demorou 3 dias corridos. Então, quero fazer essa conta aqui. Para fazer essa conta, bom, eu tenho a coluna data do pedido, a coluna data da entrega, eu quero criar uma terceira coluna que vai fazer essa conta para mim, que é a diferença ali para me dar o tempo de entrega real. Bom, se eu quero criar uma terceira coluna, se eu quero criar uma nova coluna, eu tenho que vir na guia adicionar coluna. E aí, para fazer conta com data, eu tenho que fazer aqui, ó, essa opção, essa ferramenta de data. Mas como eu quero subtrair essas 2 colunas aqui de data, eu preciso selecionar essas 2 colunas na ordem que eu quero subtrair. Qual é a ordem que eu quero subtrair? Data da entrega menos data do pedido. Então, eu vou clicar aqui na data da entrega, segurar o Ctrl, clicar na data do pedido, porque é essa a ordem que eu quero usar na subtração. Vou vir aqui nas opções de data, olha só. E aí, chegando aqui, vou vir em subtrair dias, que é essa opção que a gente tem. E aí, automaticamente, ele vai fazer o quê? Criar uma nova coluna fazendo subtração. Então, tá aqui. Primeira coluna, primeira linha, ele fala que demorou 10 dias corridos aqui. Ó, vamos ver se está certo? Do dia 1 ao dia 11, 10 dias. Segunda linha, do dia 1 ao dia 10, é para demorar 9 dias. Vamos ver se está certinho ali. Tá certinho. Então, ele automaticamente fez a conta para todo mundo. Vou usar o nome da coluna aqui para tempo entrega. Perfeito. Então, a gente fez a coluna tempo entrega. Agora, a gente tem as 2 informações que a gente precisava para analisar se cada uma das entregas foi feita dentro do prazo ou se foi feita fora do prazo. Então, eu tenho o tempo de entrega, eu tenho o prazo combinado inicial da entrega. Eu só preciso comparar. Se o prazo foi... se o tempo de entrega foi menor ou igual do que o prazo, pô, perfeito. Quer dizer que eu entreguei ali até exatamente o prazo combinado. Então, se eu combinei de entregar em 10 dias, entreguei em 5, perfeito. Então, tem que comparar o prazo de entrega com o tempo de entrega para saber se o tempo de entrega, vou até colocar aqui no bloco de notas, só para
ficar mais intuitivo para a gente. Se o tempo de entrega foi menor ou igual do que o prazo da entrega, quer dizer que está ok. Se o tempo de entrega foi maior do que o prazo combinado da entrega, aí deu ruim, quer dizer que a gente demorou mais do que a gente tinha combinado. Aí quer dizer que está atrasado, tranquilo? Então é exatamente isso que a gente vai querer passar lá para o Power BI. O que eu quero fazer aqui então, no nosso Power Query aqui no caso? Eu quero criar uma nova coluna e essa nova coluna vai me dizer para aquela entrega ali, para aquela linha, se aquela entrega foi feita dentro do prazo ou se ela está atrasada. Então eu quero escrever no prazo ou atrasado em uma coluna nova aqui na minha tabela. Então, eu vou clicar aqui na opção de nova coluna. Eu quero criar uma nova coluna baseada em uma condição. A condição vai ser aquilo que a gente falou. Se o tempo de entrega foi menor, igual, não sei o que, vai ser ok. Caso contrário, vai estar atrasado. Então, se eu quero criar uma coluna baseada em uma condição, a gente tem essa ferramenta chamada de coluna condicional. Você vê que é bem intuitivo aqui da gente criar. Então, eu vou clicar aqui em coluna condicional. E aí ele vai abrir essa caixinha para ajudar a gente a criar essa nova coluna. E aí primeiro ele vai perguntar assim, Alon, qual é o nome que você quer dar para essa nova coluna? Bom, o nome que eu quero dar para essa nova coluna eu vou chamar aqui de status entrega. Status entrega. E como é que vai funcionar? A gente precisa fazer essencialmente o que eu escrevi aqui no bloco de notas. Então, se o tempo de entrega foi menor ou igual do que o prazo, e escrever o resultado. Então, por exemplo, escrever que foi no prazo. Caso contrário, ou seja, se o tempo de entrega foi maior do que o prazo, atrasado. Então, eu tenho que passar essa lógica lá para dentro do Power Query. Então, se, e é que eu tenho que colocar qual é o nome da coluna que eu quero comparar. Então, a coluna que eu quero comparar, por exemplo, aqui é tempo de entrega. Então, se o tempo de entrega for o quê? Se o tempo de entrega for menor ou igual do que o prazo de entrega, cadê? Menor ou igual do que... Aí eu quero comparar com uma outra coluna. Então, eu vou falar aqui que eu quero comparar com uma outra coluna. Então, se o tempo de entrega foi menor ou igual do que o prazo de entrega, cadê? Aqui, prazo de entrega, consequentemente, qual é a resposta que eu quero? Se isso acontecer, se o tempo de entrega foi menor ou igual do que o prazo de entrega, o que eu quero escrever naquela linha ali? Eu quero escrever que está no prazo. Perfeito, no prazo. Bom, eu poderia colocar aqui mais uma condição, ó, adicionar cláusula. E aí, adicionar cláusula, eu poderia colocar, se não, se o tempo de entrega foi maior do que não sei o que, do que o prazo de entrega, atrasado. Mas eu não preciso colocar essa segunda condição, então eu vou excluir ela. Por que eu não preciso colocar essa segunda condição? Porque eu só tenho duas opções, ou foi feita no prazo, ou foi feita atrasada. Então, se não foi feita no prazo, eu posso escrever aqui, logo de cara, a última opção que sobrou, que é o caso contrário, que é o se não, que seria a entrega atrasada. Tranquilo? Então, se o tempo de entrega foi menor ou igual do que o prazo, então, consequentemente, foi feita dentro do prazo. Se não, foi atrasada. Se eu clicar no OK aqui, olha só que legal. Ele automaticamente já vai categorizar todas as linhas. Ó. Então, a primeira, ele fala que está no prazo. Vamos ver se está certinho? Olha só. Vou chegar aqui no prazo. Ó, então, a gente foi... A entrega, o prazo era de 11 dias. A gente conseguiu fazer em 10. Perfeito, está dentro do prazo. A segunda, a gente entregou em 9 dias. Só que ele falou que está atrasado. Vamos ver qual era o prazo combinado. O prazo combinado era 3 dias, então a gente atrasou. Então aqui você já consegue começar a ter muito mais possibilidades para você conseguir, por exemplo, lá no Power BI depois criar um gráfico ali mostrando qual foi o percentual de entregas que foram feitas dentro do prazo, fora do prazo e assim por diante. O único detalhe aqui para a gente ficar atento é o seguinte, olha só. Dentro aqui da coluna status entrega, na verdade do lado de cada uma das colunas das nossas tabelas, a gente tem o que a gente chama de tipo da coluna. Então, olha só, tá vendo que o tempo de entrega está escrito aqui, esse 1, 2, 3? Quer dizer que essa coluna tem números inteiros. Essa coluna de custos está escrito aqui, ó, 1.2, quer dizer que tem número decimal, com vírgula. Esse estado está com ABC, quer dizer que aquela coluna é uma coluna de textos e assim por diante. Então, cada coluna tem um tipo de informação. Data vai estar como calendário, aqui com data e assim vai. Então, cada coluna tem que ter um tipo de dado. Por quê, Alon? Por que cada coluna tem que ter um tipo de dado? Para o Power BI saber o que você quer fazer com aquela coluna. Então, colunas de número, você sabe que ele vai usar para somar. Colunas de texto, ele sabe que a gente vai usar para, por exemplo, colocar no eixo de um gráfico e alguma coisa do tipo. E essa coluna status entrega, como a gente acabou de criar ela aqui, e o Power Query não sabia exatamente o que ia ser, ele acabou colocando sem tipo nenhum. Tá vendo que está genérico aqui, ó, ABC123? Não tem tipo nenhum. Então, eu vou clicar aqui nela, falar que vai ser uma coluna de textos. Então, ó, vou clicar aqui na opção de texto, e ele já formatou aqui certinho pra gente, bonitinho, como texto. Ah, Alon, legal. Essas duas colunas que a gente criou aqui, que elas estão no final,
Eu consigo colocar lá no início da tabela, ou seja, eu consigo remover as colunas de lugar? E consegue. Você pode selecionar as colunas que você quer e aqui por dentro do Power Query, você clica aí, arrasta para onde você quer. Então, por exemplo, vou jogar lá para a direita ali, para a esquerda, na verdade. Jogar logo depois do prazo da entrega. Tranquilo? E você pode colocar nessa ordem, tá aqui, ó. Prazo de entrega, tempo de entrega e status. Já fica mais fácil da gente conseguir comparar as informações. Beleza, então a gente já fez um monte de edição aqui dentro da nossa tabela. Já estão aqui todas as etapas aplicadas bonitinho. E agora a gente vai pegar essa tabela e levar lá para dentro do Power BI já para a gente já ter todas as etapas finalizadas aqui das nossas edições lá dentro do Power BI de fato. Agora, só alguns detalhes aqui que eu quero comentar contigo. Vamos lá. Todas essas edições que a gente fez aqui, a gente poderia ter feito lá pelo Excel. Então, olha só, quais foram as edições que a gente fez? A gente fez algumas edições como, por exemplo, vir aqui, separar a marca do veículo, a gente pegou aqui o nome do motorista e juntou com o sobrenome, a gente criou uma coluna com a soma dos custos e excluiu as colunas originais, a gente pegou aqui a cidade e o estado, a gente criou uma coluna aqui de tempo de entrega, comparou com prazo de entrega, criou status e assim por diante. Tudo, absolutamente tudo que a gente fez aqui pelo Power Query poderia ter sido feito pelo Excel. E aí a resposta é, e a pergunta na verdade é, por que a gente não fez pelo Excel? Bom, por alguns motivos. Primeiro, pelo Power Query é muito mais rápido e mais fácil de fazer. Por quê? Porque aqui pelo Excel eu teria que fazer fórmula, criar coluna ali, excluir coluna aqui, assim por diante. Consequentemente, daria mais trabalho. Aqui pelo Power Query, você repara como foi fácil. Por quê? Porque tudo a gente fez usando o mouse, clicando aqui no botão. Então, clicando aqui na guia transformar, clicando no botão. Clicando na guia adicionar coluna, clicando no botão. A gente fez tudo com o mouse, ficou muito mais fácil. Só que isso não é o principal. O principal é o seguinte, vamos lá, só alguns detalhes. Primeiro, vamos imaginar o seguinte cenário. Essa planilha daqui, ela não é alimentada manualmente. Então, provavelmente não tem uma pessoa que chega aqui e fica registrando um por um, muito provavelmente. Então, o que acontece é o seguinte, imagina que essa planilha, ela veio de um sistema. Então, por exemplo, tem um sistema que cuida de todas as rotas, de todas as entregas, e você foi lá no sistema e pediu para exportar a planilha. Então, a planilha que você pega de algum sistema, por exemplo, ela sempre vem no mesmo formato. Então, não adiantaria eu querer fazer um monte de edição aqui dentro do Excel, por exemplo, eu vou querer tirar as colunas de custo e colocar uma nova, que é com a soma de tudo. Eu vou querer separar a marca do veículo, eu vou querer juntar o nome do sobrenome, eu vou querer pegar só o estado, só a cidade e assim por diante. Você poderia fazer isso pelo Excel? Poderia. Só que no dia seguinte ou na semana seguinte, quando você for baixar a planilha do sistema de novo, com todas as novas transações, o que vai acontecer? A planilha vai voltar para o mesmo padrão de antes. Ela vai ignorar tudo que você fez, porque você baixou uma nova planilha. Consequentemente, ela vai vir de novo com o nome do motorista e sobrenome separados, a marca e o veículo juntos. Ela vai vir com o valor do combustível, manutenção e custos fixos, tudo isso aqui também. Ela vai vir com o endereço sem ter a cidade separada, sem ter o estado separado. Ela vai vir sem o status da entrega e assim por diante. Então, não adiantaria nada a gente fazer o trabalho pelo Excel se no dia seguinte a planilha vai voltar do jeito que estava. Porque eu baixei uma planilha de hoje, editei ela. Só que amanhã eu vou baixar uma nova planilha e ela vai voltar automaticamente para o formato padrão. Então, qual que é a grande vantagem da gente fazer todas as edições lá pelo Power Query? A grande vantagem é você não mexe na planilha original, a planilha original fica do jeito intacta, então inclusive se você fizer qualquer alteração que você se arrependa, não tem problema nenhum, porque as informações continuam aqui na base de dados, então você não tem o trabalho aqui, e você não tem o retrabalho. Por que você não tem o retrabalho? Porque essas etapas aplicadas aqui do nosso Power Query, elas servem justamente para quê? Elas servem para a gente ter o histórico de tudo que a gente fez, consequentemente, ele consegue automatizar o processo de editar essa tabela. Então, imagina que a gente fez aqui, ó, sei lá, 10 coisas diferentes para conseguir editar nossa tabela. Então, a gente excluiu coluna, excluiu linha, acrescentou coluna, somou coisa, fez coluna condicional, extraiu cidade, extraiu estado e assim por diante. Se você fosse fazer isso pelo Excel, toda vez que você fosse baixar o relatório, você teria esse retrabalho. Então, você ficaria, sei lá, 1 hora aqui editando hoje, amanhã, semana que vem, na outra semana e assim por diante. No Power Query, não. Como ele salvou as etapas aplicadas, ele já sabe exatamente o que ele tem que fazer com a planilha. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é clicar na guia página inicial, clicar no botão de atualizar, que ele já vai puxar com as novas informações.
Então, vamos ver isso acontecendo na prática? Deixa eu fazer o seguinte, olha só. Estou aqui no Power Query, deixa eu clicar na guia página inicial, vou clicar no botão de fechar e aplicar, só para levar a minha tabela lá para dentro do Power BI. Perfeito, então carregou aqui a minha tabela para dentro do Power BI, e aí, só uma coisinha que eu vou fazer é colocar em ordem, porque o Power BI acaba dando uma bagunçada na ordem, então eu vou colocar em ordem da viagem aqui cronológica. Então, viagem, vou clicar aqui nessa setinha, e eu vou classificar em ordem crescente, perfeito. Então a gente tem da viagem 1 até a viagem número 58.980. Agora o que eu quero fazer? Eu quero te mostrar o que aconteceria se eu colocasse a viagem 58.981, por exemplo. Claro que a gente vai ter várias, né? À medida que você for baixando do sistema e tal. Então, vamos lá. Em que cenário você teria que atualizar com novas informações? Então vamos lá, imagina o seguinte. Estou aqui com a base de dados, aqui no meu computador. Então estou com a base de dados, base logística aqui. O que eu vou fazer semana que vem? Vou baixar a planilha do sistema e essa planilha vai ser atualizada. Por exemplo, imagina que essa planilha está atualizada até janeiro. E aí você vai baixar a planilha atualizada até fevereiro. Então você vai ter toda a planilha, só que com mais informações embaixo. Então ao invés de ter 58 mil linhas, vai ter, sei lá, 60, 61 mil linhas, 62 mil linhas. O que você vai fazer? Você vai pegar essa planilha e você vai substituir a planilha antiga com a planilha nova. Então, você baixou aqui a planilha nova, vai substituir aqui. Por quê? Porque agora vai ser você só chegar aqui no Power BI, na guia página inicial, e atualizar que ele já vai carregar as novas informações. Deixa eu fazer, vou acrescentar uma linha aqui na tabela manualmente, só para a gente ver isso acontecendo aqui. Ó. Então, vou dar um Ctrl, setinha para baixo aqui no Excel, para ir até o final. Olha só a linha de Excel aqui de graça também. Vamos lá. Então, vou colocar uma linha fictícia aqui, 58.981. E a entrega começou ali o pedido no dia 31 de dezembro de 2023. A entrega foi feita lá no dia 10 de janeiro de 2024. Tempo combinado de entrega, 5 dias úteis. Vou colocar um endereço qualquer aqui, ó. Vou copiar o endereço de cima e vou inventar um endereço novo aqui. Rua Décio Vilares, 954. Vou inventar um bairro aqui. Itapanema, vou inventar um bairro aqui. Itapanema, na cidade de... sei lá, vou inventar uma cidade aqui. Vou colocar Milão, no estado do RJ. Tô inventando aqui, tá? E aí um CEP aqui qualquer. Beleza, só inventar outro CEP aqui. Show. Nome do motorista, vou colocar aqui Alon Pinheiro. Veículo, vou colocar igual de cima. E aí os custos aqui vou colocar um custo qualquer. Na verdade, isso aqui é o valor do frete. Então, vou colocar aqui 200 km rodados. Vou colocar 5. Os custos vou colocar, sei lá, 10, 2 e 3. Então, criei uma nova linha. Essa nova linha, eu vou fechar aqui, eu vou salvar. Vou fechar aqui a planilha. E lá no Power BI, repara que essa nova linha ainda não está aqui. Por quê? Porque eu ainda não pedi para atualizar. Só que essa nova linha, o que eu quero fazer? Eu quero trazer ela já com todas as edições. Então, olha só, vou clicar na guia página inicial, vou clicar no botão de atualizar. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está trazendo aquela planilha e ele está, do absoluto zero, criando todas aquelas etapas aplicadas, ele está replicando elas. Então, ele já sabe que tem que fazer o quê? Olha só, deixa eu até abrir aqui a planilha, só para a gente relembrar. Nessa planilha que eu criei, a gente adicionou uma nova linha do jeito que estava, ou seja, a gente não tinha uma informação a gente tinha, por exemplo, aqui, o veículo e a marca juntos, a gente tinha o nome e sobrenome do motorista separados, a gente não tinha uma coluna com a soma dos custos, não tinha uma coluna com o status da entrega, não tinha nada. E aí agora que eu pedi para atualizar lá no Power BI, olha só o que ele fez, ele automaticamente criou todas as edições de novo. Então olha só, ele separou a marca do veículo, ele criou uma coluna aqui de custos para a gente e excluiu as colunas antigas de custo e assim por diante. Então, olha só, vou lá na última linha e a última linha está aqui bonitinho, ó, 58.981, já com todas essas modificações. Ela está aqui com o que eu coloquei, ela tem o status da entrega, que a gente não tinha colocado lá no Excel, agora ela está calculado aqui, o nome do motorista já está junto aqui, a cidade ele já separou, o estado ele já colocou aqui, os custos totais, ele já excluiu as colunas originais de custos. Então, a ideia é justamente que o Power Query, ele deixa tudo isso automático para a gente. E aí ele vai fazer isso tanto para inserção de novas informações, quanto também se a gente, por exemplo, excluir informações. Então, vou voltar aqui na tabela e vou deletar essa linha aqui que a gente acabou de criar. Então, botão direito aqui na linha e excluir. Vou salvar aqui a planilha e fechar. Se eu voltar aqui no Power BI e clicar no botão de atualizar, que nem eu falei,
ele não vai só colocar as linhas novas, ele vai simplesmente pegar a tabela do zero e ele vai replicar todas as etapas aplicadas. Então, consequentemente, tanto se você adicionar linha, quanto se você excluir linha, ele vai atualizar a planilha com todos aqueles ajustes que você pediu para fazer. Então, cara, o Power Query, ele é muito poderoso por causa disso, porque ele consegue automatizar esse processo e deixar isso muito mais rápido e já economizar um trabalhão nas próximas vezes que a gente precisar. Então, tanto o Power Query vai automatizar essa parte de tratamento de dados, quanto quando a gente for criar ali os relatórios, os gráficos, assim por diante, o Power BI também vai deixar automático para a gente toda a parte dos dashboards, porque quando eu clicar no botão de atualizar, eu tiver um gráfico aqui, por exemplo, ele já vai saber que ele precisa, eu tinha um gráfico com os custos, ele já sabe que ele já tem que somar os custos novos e assim por diante. Então, cara, essa é uma das belezas aqui do Power BI de conseguir automatizar esse processo. Então a gente fechou aqui a parte de tratamentos com a tabela do Power Query e na próxima aula eu vou te mostrar como que a gente consegue fazer cálculos, fórmulas e análises dentro do Power BI usando o que a gente chama de fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, que tem esse nome aqui, ó, fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI, que a gente vai aprender na próxima aula, na aula 3 desse curso básico de Power BI. Então eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou da aula, não esqueça de sentar o dedo aqui no like e comenta também para saber que você está assistindo as aulas até o final com a nossa famosa hashtag até o fim, aluno, para saber a galera que está ficando até o final. Comenta aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula porque vai vir muita coisa boa aí nesse curso básico e eu te espero na aula 3.